A segunda-feira do Internacional trouxe notícias preocupantes, em especial quanto ao departamento médico. Lesões são graves e o técnico Roger Machado terá desfalques importantes. Quero falar também, gente, sobre o caminho colorado na Copa do Brasil e na Copa Libertadores. E ele passará pelo Rio de Janeiro. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Colorado tem uma segunda-feira daquelas, né? Parece a gente quando tá cheio de problemas, né, no começo da semana e as notícias não são boas. Vamos atualizar todas as informações do Internacional neste conteúdo em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com o teu veículo, carro, moto ou caminhão, paga multa, licenciamento e IPVA, tudo de forma 100% online com quem tem, né, a marca de ser registrado pelo Detran RS, então você quita tudo online e não esfria a cabeça. Ainda por cima tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o app, está disponível na descrição aqui do vídeo. Turma, vamos lá, né? Afinal, o Colorado descobriu o seu caminho na Copa Libertadores e também no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, né? O Inter terá 3 competições no segundo semestre. E o calendário promete ser uma pauleira, né? O Inter vai ter agora o jogo contra o Atlético Mineiro no próximo dia 12 de junho na Arena MRV, em Belo Horizonte, rodada 12 do Campeonato Brasileiro. E bom, né? O Inter tá cheio de desfalques, cheio de problemas, mas já conhece o segundo semestre. O Inter terá o Flamengo como adversário nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Para esse duelo ainda falta muito tempo, tá? O jogo de ida está com data base para o dia 13 de agosto. Jogo que será de ida no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo fato do Inter ter terminado em primeiro do grupo F da Libertadores e o Flamengo ter terminado em segundo no grupo que tinha, né, a LDU, Central Córdoba e o Deportivo Táchira. Então, dia 13 de agosto, jogo no Rio de Janeiro, jogo de ida, jogo de volta no dia 20, ou na data base 20 de agosto, tá? Imagino que será dia 20 mesmo, que é uma quarta-feira, justamente, né, pelo apelo que o Flamengo tem, né, em relação à televisão. Então, eu imagino que será 13 e 20, né, jogos que serão marcados aí pela Conmebol. A curiosidade, né, é que no fim de semana entre os jogos, tem também o Inter e Flamengo, marcado pela rodada de número 20 do Campeonato Brasileiro. Então teremos uma overdose de Inter e Flamengo, né, nos próximos dias. E o fato é, né, gente, o caminho do Inter ter o Flamengo, e se o Colorado vier a eliminar a equipe rubro-negra, terá como adversário nas quartas de final o Cerro Porteño do Paraguai ou o Estudiantes da Argentina. Então são os adversários possíveis nas quartas, numa eventual semifinal, né? Daí já muda um pouco, né? Tem lá o Peñarol, tem o Racing, tem o Vélez e tem o Fortaleza. É o lado da chave, né? O lado direito, né? Que o Inter acabou caindo neste sorteio da Conmebol Libertadores. E na Copa do Brasil, gente, o adversário será o Fluminense, adversário que foi o do Inter ontem, né? O Inter acabou perdendo para o Flu, né, dentro do estádio Beira-Rio, e vai ter o Fluminense então como uma revanche, quem sabe lá de 2023 e da Copa do Brasil deste ano será então o adversário a equipe carioca. O jogo de ida com database marcado para o dia 30 de julho no estádio Beira-Rio. O Inter começa em casa e decide fora na semana do dia 6 de agosto. Então este é o calendário do Internacional, que terá, né, na volta do Super Mundial 4 jogos seguidos pelo Campeonato Brasileiro. Inter e Vitória no Beira-Rio, Inter e Ceará no Beira-Rio, Santos e Inter na Vila Belmiro e Inter e Vasco no Beira-Rio. Estamos falando de 4 jogos, 3 em casa, Vitória, Ceará e Vasco. Aqui o Inter tem que fazer 9 pontos, né? E o Santos também está cambaleando, mas a gente não sabe como é que vai estar a situação depois do Super Mundial. Então, o cenário é esse, gente. Fluminense na Copa do Brasil, Flamengo na Libertadores e toda a situação, né, quente do Inter no Campeonato Brasileiro a 1 ponto da zona do rebaixamento neste momento. Vou dizer, né? Eu acho que o Fluminense é um time organizado, tá fazendo um bom Campeonato Brasileiro, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu acho que o Inter, se organizar a casa e fizer as coisas que tem que fazer nesta parada do Super Mundial, o Inter tem plenas condições de avançar na Copa do Brasil. Na Libertadores, é um cenário um pouquinho mais delicado, né? Visto que o Flamengo é um adversário muito forte, era o pior adversário que o Inter poderia pegar, mas tem enfrentamento, gente. O Inter decide em casa, né? Certamente o Beira-Rio vai estar com mais de 50 mil pessoas, teremos ruas de fogo, teremos uma grande mobilização para que o Inter consiga, né, avançar às quartas de final.
é a chance de título do Inter, né? Claro que não podemos soltar o Brasileirão, mas até lá, como eu disse, né, o Inter vai ter 4 jogos plenamente acessíveis dentro do Campeonato Brasileiro, para fazer os pontos que precisa e dar, né, uma desopilada aí na competição nacional. Então pode ser um outro cenário até de engajamento da torcida, tomara que a direção, né, faça os movimentos que precisa fazer, né, o sorteio nos coloca numa condição de ter que ir para o mercado contratar jogadores, e não só a nível de grupo, mas também jogadores titulares. Afinal, né, a segunda-feira também foi de notícias bem ruins, né, quanto ao DM. Afinal, o Bernabé, já foi dito ontem, tem uma lesão muscular de grau 3. Isso aqui é quase o músculo total rompido, né, da coxa do Bernabé. Ele tem uma previsão de 6 a 8 semanas para retornar ao time do Internacional. Então, a gente está falando aqui, se forem 8 semanas, 2 meses. Vamos lá. O jogo foi no dia 31 de maio. Vamos lá, final de junho, final de julho, né? Voltaria a treinar. Estamos falando aqui de já perder a Copa do Brasil, né? Pelo menos os duelos contra o Fluminense. Voltaria como dúvida, quem sabe, para o duelo contra o Flamengo. Então, um lateral esquerdo, o Inter vai ter que olhar com mais carinho no mercado. Fernando também tem a pior notícia. Para mim, pior do que pegar o Flamengo, pior do que tudo que está acontecendo, é esta notícia. O Fernando tem uma lesão grave de joelho. Ele não vai chegar a precisar operar o joelho, mas ele tem uma lesão de ligamento. E ele vai ficar de fora por 5 meses. Então o Fernando vai voltar em novembro. Um dos pilares do time do Internacional. Então, assim, um camisa 5 passa a ser prioridade. Um camisa 8 já era uma necessidade. Então, Fernando e Bernabé têm lesões graves e são dúvidas para o duelo contra... O Fernando é dúvida, né? O Fernando está fora, mas o Bernabé é dúvida. O Borré teve uma lesão no abdômen, uma lesão muscular, 30 dias fora. Está fora do jogo contra o Atlético Mineiro no dia 12 e, teoricamente, já vai estar apto a jogar contra o Vitória no estádio Beira-Rio na volta do Super Mundial. Mas, poxa vida, né? Estamos falando de 2 pilares do time, Bernabé e Fernando. Vitão tem uma indefinição quanto à janela de transferências, então pode sair mais um pilar do time. Então, o seu Alessandro Barcelos, Olavo Bisol, Andrés D'Alessandro e André Mazuco, o Inter precisa urgentemente de reforços para brigar por títulos ainda neste ano e, obviamente, né, fazer um campeonato de segurança no Brasileirão. Acho que isso está muito claro para todo mundo, né? Então, é a necessidade do Inter, que já conhece, né, o seu caminho aí nas principais competições. Tá certo? Não esquece, gente, de palpitar em KTO, kto.bet.br, começando as eliminatórias da Copa do Mundo aí neste meio de semana. Então palpita lá, kto.bet.br, minha casa de apostas, e pode ser a sua também. Lembrando que você está convocado a fazer parte da Liga do Milhão. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!